Não, pode ir. Boa noite. Bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco, uma grande alegria. É que tá alto o som aqui. E aí, Cauê? Nós vamos iniciar com esse louvor, o nosso grupo de louvor aqui. Amém? Vamos nos pôr de pé para louvar e adorar ao Senhor. Som. Amém. Boa noite, graça e paz. Primeiramente, eu queria agradecer o Valmir, a Rose, por dar essa oportunidade pra gente. Tá os jovens aqui, a Drica também é jovem. Então, é muito bom, né? É uma bênção. Tô até um pouco nervoso aqui, que não é um simples lugar, né? Não é só chegar e tocar, mas sim a gente está servindo a Deus. Então é uma coisa muito séria, uma coisa muito boa, né? E a gente tem esse temor, né? Então por isso que eu estou um pouquinho nervoso, que eu não estou acostumado a ministrar. Mas que Deus possa tocar o coração de vocês, tanto no louvor quanto na palavra de Deus, tá? Que a palavra possa ministrar no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por este dia, por este momento, ó Deus. Obrigado porque está um clima gostoso, ó Pai. Obrigado por essa comunhão. Obrigado, ó Deus, por essa liberdade que nós temos. Obrigado, ó Pai, por esses casais, por os jovens que estão aqui também. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, ó Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas, ó Deus. Senhor Deus, abençoe todos os ministérios que estão envolvidos aqui esta noite, ó Pai. Ô Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe também o Valmir e a Rosa, ó Pai, que estão na liderança aqui hoje. Que o Senhor, ó Pai, dê sabedoria, ó Pai. Dê o caminho, ó Deus, que não seja a Rose e o Valmir falando, ó Deus, mas sim o Teu Espírito Santo mudando a vida desses dois, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela vida deles, ó Deus, que o Senhor abençoe imensamente, ó Deus, a vida dos dois, ó Pai, e da família também, ó Deus. Faça mover ali, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, completamos Tua face, rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais.
outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava Já não separa mais a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. e estamos nós. Estamos nós aqui. Mais uma vez para acabar, estamos nós. Estamos nós aqui. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Oh, Senhor Deus, que o Senhor use as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Pai. Oh, Senhor Deus. Digno dessa canção, Só tu és, Senhor, digno do meu louvor. Só tu és, Senhor, digno da minha vida. Tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Hey. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Diga, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus.
digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Ó, eu, Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. oh, enche-nos. Renova nossas vidas. Você pode dizer isso? Eu vou construir. Eu vou construir minha vida Diga com em fé. ti. Tu és meu único fundamento das fundamento. Eu vou Confiamos em ti, ó Deus. somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Mais uma vez, Santo, Santo, diga isso, Santo. Santo, diga isso. És incomparável, és inigualável. Tu és, Senhor. Hey. Abre os Abre os meus nossos olhos, ó Deus. olhos, Abre os nossos olhos Senhor. todos os dias, ó Pai. Mostra Hey. quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Obrigado, Senhor Deus. Aleluia. Amém. A palavra de Deus diz em Salmos que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Que você possa ser monte de Sião, que não venha se abalar, mas que venha permanecer hoje e sempre, inabalável, em nome de Jesus. Na palavra que é a palavra de Deus, que ela traz vida, ela traz cura, ela traz salvação, ela traz renovo, transformação. Que você esteja firmado na rocha, que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, igreja. Boa noite, casais apaixonados, abençoados. Tem casal de Deus aqui? Ih, tá fraco. Vamos de novo, vai. Empolgação agora. Tem casal de Deus aqui? Tá melhorando. Boa noite, igreja. Que bênção esse louvor, hein? Daniel, não é só você que fica nervoso quando vem aqui. Quando a gente vem fazer as coisas para Deus, é uma responsabilidade, né? É alegria, mas é responsabilidade. E o que a gente faz para Deus, a gente procura sempre fazer o nosso melhor, né? Muito obrigado a todos vocês que se dispuseram a sair do conforto do lar de vocês para vir receber aqui uma palavra que Deus colocou em nossos corações. Amém? Amém. O Vamos lá. título da nossa mensagem é: Não há tempestade maior do que o poder de Jesus. Amém. O texto bíblico está em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Marcos 4, do 35 ao 41. Amém, igreja? Na minha Bíblia tem o título Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais a misericórdia desse dia que se renovou em nossas vidas, Pai. Fala conosco, Deus, nesta noite, Senhor. Pai, pode ser um momento que nós consideramos aqui como um evento, Senhor. Mas também, Deus, pode ser que nesta noite haja algum casal, Deus, precisando desta palavra, Senhor. Para que o Senhor entre, para que o Senhor cesse, Deus, uma tempestade num relacionamento, Deus. Espírito Santo de Deus, fale conosco nesta noite. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem receber a Tua porção, Pai. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, o texto fala sobre vendaval. É sobre um tipo de tempestade que aconteceu no mar. E nós queremos fazer uma analogia aqui entre esse vendaval que aconteceu lá onde Jesus estava no barco com o que acontece nos nossos relacionamentos conjugais no nosso dia a dia. E vendaval, ele pode acontecer a qualquer momento. E vendaval pode deixar sequelas. O vendaval da natureza deixa algum tipo de sequela. E dos nossos relacionamentos também deixam. E a definição de vendaval é o deslocamento violento de uma massa de ar de uma área de alta pressão para outra de baixa pressão. O vendaval que foi lido aqui foi lá na Galileia. Então, na verdade, onde estava o barco de Jesus, ali é considerado um grande lago. Ele fica abaixo do nível do mar. E ele é cercado por montanhas. E é comum vendavais naquela região. O que acontece? O calor desce, fica sobre o mar. Aí vem aquele vento frio das montanhas, e é onde dá aquele choque térmico.
e é onde vem o vendaval. Isso também acontece nos nossos relacionamentos. Muitas vezes está tudo calmo, tudo tranquilo, né, em casa. De repente, uma das partes superaquece. Vem aquele vento quente. Não é? Aí o outro está naquela zona fria. Está na brisa, né? E aí vem o vendaval no relacionamento, quando menos a gente espera. E eu penso que a maioria dos relacionamentos conjugais são como a região da Galileia, do Mar da Galileia. Às vezes está tudo calmo, né, gente? Às vezes. Mas eu creio, a gente sempre comenta, né, Rose, que é difícil ter um casamento onde está tudo sempre calminho, né, gente? A gente até brinca, ó, se está muito calmo, tem alguma coisa errada aí, hein? Vamos dar uma olhada nisso daí, né, gente? Então, quando essas áreas aí, né, Silvão? Você deve estar pensando, né? Geralmente é a mulher, né? Principalmente naqueles períodos delas, né? A TPM, né, gente? Não é fácil. A gente já entende, né? Aí vem aquela pressão, né? Para cima da gente. Aí, pronto. Precipitações à vista. Vendaval a caminho. Né, Silvio? Pronto. Olha lá. Estamos no meio do culto, o cara está aí, celular. Ô, Silvio, o que está acontecendo? É culto, cara. Tudo calmo aqui, gente. Ixi. É só mulher, só pode ser. Eita. Eita Deus, como diz o Gilberto. Não, promoção. Não é 15 porque eu comprei a calça junto. 380. Maravilhoso. Amor, olha aquela jaqueta. O filho tá chegando. Ó. Ainda tá faltando um pouco de coisa aqui, porque pelos blim de débito aqui. 420. Maravilhosa. Quanto? 420. Por isso aqui. É mais caro. Essa coisa que qualquer porcaria. Mas, amor, você não sabe. Não fica mal-humorado, não, filhão. Não fica, não. Ó, pra você. Você estava esperando. Mas eu podia esperar mais, Flávio. Amor, olha como você vem pra Não, eu igreja. tô bem, Flávio. Eu tô Olha, bem assim, Flávio. você tá precisando trocar de roupa. Não, tô precisando trocar Eu de vou nada, voltar lá, Flávio. vou pegar uma calça pra você. Você não vai pegar nada, Flávio. Vai, então troca essa Não, camiseta. que trocar camiseta, não. nada, Flávio. Peticas, filho, você adora as camisetas. Eu adoro as camisetas, mas a gente não tem condições agora, Flávio. Ô! Não tem condições. Não tá, Flávio. Não tá, nossa condição financeira não é boa. Quando começou isso? Eu venho tentando te falar porque você vem comprando e comprando coisas, Flávio. Você não percebe. Como que eu vou perceber se você não fala? Não falo, Flávio, mas toda vez que você vai, você tem 850 blusas, você vai comprar mais uma, Flávio. Amor, você veio uns dias aí nesse mau humor seu, me deixou mal e tive que gastar um pouco pra ficar um pouco feliz. Como gastar, Fica Flávio? feliz quando você faz uma Bom, amor, eu estou agora, eu venho tentando me comunicar com você, falar. Não, você não fala direito, você fala assim, de qualquer jeito, tem que explica. Mas você não explica. percebe na minha fisionomia? Claro que não, você fica coisa todo dia, e aí eu fico mal, tenho que me alegrar um pouco com um pouquinho de roupa. Deixa eu te falar uma coisa. Nossa conta corrente está no limite, Flávio. Você sabia disso? E você está comprando coisinhas. Como assim no limite? Está no limite, Flávio. Nosso cartão de crédito estamos no rotativo, pagando 15, 20% ao mês. É isso. Não. Você quer ver, Flávio? Eu te mostro. Não, eu te mostro. Dá uma olhada aqui, ó. Conta de luz atrasada, telefone atrasado. Você gosta de internet? Vai ficar sem. Ah, amor. Sim. Por que você não fala as coisas? Expressa, meu filho, expressa. Vou te falar mais uma. Seu carro tá com música pressão. Ah, meu Deus, não dá pé, não. Ah, não. Assim quer o quê? é demais.
vezes você vai no shopping, começa a comprar as coisas desenfreadamente, de tudo que você tem aí, o que é que você precisa realmente, Flávio? Quantos vestidos você tem lá no closet, no nosso duplex? Uhul! Olha, na verdade, eu estou me preparando para um momento ruim. Eu sei, tudo bem. Você preparando para um momento ruim? É, porque aí vai que também eu não posso comprar. Agora pronto, agora eu estou na situação que eu não vou poder Eu comprar vou mais. te falar uma coisa, eu estou de saco cheio. Está explodindo, eu não te aguento mais. Na realidade, eu te amo, mas eu não aguento mais essa situação. Não aguento, Flávio. Também não, porque agora para mim passou dos limites. Não, passou dos limites. Por quê? Vai, foge, foge mesmo. É assim que você faz toda vez. Ah, vai. Acredito, meu Deus. Eu vou fazer isso. Vai, uma decadência agora. Oh, Jesus. Só Jesus nessa causa, Rose. Ele não fala as coisas, você conhece ele, não sabe? O Silvio, quem? Esse homem que... O Silvio é uma filha. Tá na ruína, ele não me fala. Tava com as contas tudo atrasadas, as coisas... Aí saiu fazer uma compra, comprava, agora foi embora. Falando que não aguento mais, não aguento mais. Eu que não aguento. Onde já se viu ele te deixar chegar a esse ponto, não me falar? É porque ele não comunica. Fica só me tratando mal, eu fico mal. Aí agora vem e fala que eu sou culpada. Você tem um problema sério de compulsão. Você compra as coisas sem necessidade. Não, é que às vezes eu não estou bem. Não você se sabe. justifique. Não se justifique. Você perguntou para o seu marido se você podia ir comprar? Não. Não, porque eu sempre compro, eu nunca pergunto. Por que que você nunca pergunta? Ah, sei lá, ele sempre deixa, nunca falou nada. Você nunca perguntou quanto ele ganha, quanto vocês gastam? Não. Vocês moram na mesma casa. É. Ah, mas ele deixa, ele nunca fala nada, sabe? Por que, que ele Agora não... chegou- Deixa eu te Ah. falar uma coisa. Sabe por que, que ele não fala nada? Hum. Porque ele sabe que você é compulsiva, que você, na hora do nervoso, você vai para o shopping. Mas o que eu tenho que fazer então? Você tem que pedir a Deus sabedoria. É? É. Você tem que pedir a Deus direção. Você tem que pedir a Deus... Sabe por quê? Porque Ele é o sacerdote do lar. Eu sei. Ele não é o sacerdote do lar? Ele não tem que arcar com as coisas grandes. Sim, sim. E você tem que arcar com o quê? O lar, A ajudadora, administrar o lar, ajudar. administrar, Tá. para que não, né? Sim, sim. Os dois juntos, né? E agora ele foi brigado, foi embora, Não sei se te volta. ofendeu, Ofendeu. te magoou. Quem tem culpa? Os dois? Os dois. Ele por não colocar você a par da situação e você por gostar de passear no shopping. Quem que não gosta, né? Sim, vai os dois. Tá, Vai os dois juntos, tá bom. viu? Vamos orar? Você está muito nervosa. Eu tô, porque Vamos ele orar deixa para Deus nervosa. entrar nessa situação? Sim, Você crê no Senhor Jesus? Vocês têm buscado Creio. a Deus. Eu sei, eu tenho. Vocês dois têm buscado a Deus junto. Ó, Jesus não é só lá na igreja, não. É dentro de casa. Sei, eu sei. Viu? É nas coisas do dia a dia. Tá Você bom. sabendo administrar tudo que ele coloca dentro de casa. Você importando com o trabalho dele lá, quanto ele ganha, quanto tem em caixa. Né? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco essa situação da minha amiga diante do teu altar, Pai. Peço que o Senhor acalme esse coração, tire toda a compulsão, Senhor. A tua palavra diz que nós devemos colocar a nossa ansiedade, Pai, diante de ti. Nós devemos colocar nas tuas mãos a nossa ansiedade e não comprando, saindo e fazendo as coisas na força do braço. Deus, em nome de Jesus, visita o Silvio, aonde ele estiver, aquieta o coração dele, porque o Senhor é Deus de acalmar
toda e qualquer ventania que possa entrar dentro do lar, Pai. Traz, Senhor, para junto deles a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que ele sinta o desejo de voltar para casa e que a Flávia sinta o desejo no coração, Pai, de perdoar pelas palavras que foi dita e ele de perdoá-la pelas palavras que foram ditas e que eles possam caminhar junto na tua direção, sabendo que o Senhor está no barco, que o Senhor é o Senhor deste lar, Pai, e que em tudo eles venham dar graça ao teu nome. Em nome de Jesus. Está mais calmo? Obrigada, meu irmão. Vento frio. Ô, glória! Amém. Encerrou? Encerrou. Glória a Deus. Obrigada, Flávia. Obrigada, Silvio. Obrigado, Obrigada. Silvia. Silvio, obrigado, Ivani. Flávia. Ivani, obrigado. Obrigada. Gente, por que a gente fez desta forma? A gente podia ter feito a esquete antes ou no final, né? É para mostrar que isso acontece no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Ou aqui, estava tudo sob controle, tudo calminho, tudo tranquilo. De repente começa, né, uma briga aqui, uma discussão aqui. É o nosso dia a dia, são os vendavais do nosso dia a dia. E essa é a direção da nossa palavra hoje. Amém. E quem é que nunca passou por uma situação dessa ou parecida com essa? Vamos lá. Amados, alguns vendavais são fáceis de se livrar, porém, há outros bem mais difíceis. Muitos podem deixar rastros de destruição, de medo, de intranquilidade, de insegurança e de falta de fé. Mas o grande perigo é quando os vendavais deixam de ser uma vez ou outra e passa a ser constante, passa a ser todos os dias, todo momento. Aí é o perigo. Nós não precisamos esperar o vento soprar forte demais, deixar a tempestade encher nosso barco de água e afundá-lo, para depois ir lá e clamar a Jesus. Devemos fazer como os discípulos. Se a fé estiver fraca e o vendaval forte, vamos demonstrar medo. Claro que vamos, é natural, mas nós vamos gritar e acordar Jesus para que ele venha e nos ajude. Amados, se Jesus ordenou que o vento e as ondas do mar cessassem, por que ele não vai ordenar que as fragilidades, as mágoas, a falta de perdão e o orgulho cesse em nossos relacionamentos? Só precisamos reconhecer que sem Jesus nas nossas vidas não haverá milagre algum. E uma coisa é certa, nenhuma tempestade pode durar para sempre. E se nós decidimos ser cristãos, Jesus não pode estar em nossos barcos só de vez em quando. Jesus jamais pode ficar de fora do nosso barco. Amém? Com você. Agora nós vamos usar os versículos de Marcos, que foi lido aqui o texto bíblico, para a gente traçar um paralelo com os vendavais da nossa vida cotidiana. Então, aqui em primeiro lugar, os versículos 35 e 36, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E Jesus e os discípulos se despediram da multidão, mas ainda assim alguns barcos o seguiram. Já era final de tarde, já ia anoitecer. Jesus estava exausto. Jesus passou o dia ensinando pessoas. E por que Jesus
em vez de descansar, onde já estava, né, estava cansado, por que Jesus foi entrar num barco de pesca para ir do outro lado, na outra margem? Sabe por quê, irmãos? Porque do outro lado ficava um local chamado Decápolis. E lá, os judeus não costumavam ir. Então Jesus falou, vou para lá, que para lá eu vou conseguir descansar. Mas mesmo assim, a gente viu no texto, né, que teve gente que seguiu a Jesus. Do outro lado do mar da Galileia, como eu disse, fica Decápolis, né? Então, aqui, perdão. É isso mesmo. O que eu quero tirar desse tópico aqui? É sobre o descanso que eu quero falar com vocês. Jesus queria se retirar para descansar. Mesmo assim, porque Jesus já fazia milagres, já fazia curas, Jesus já ensinava. Então a multidão começou a sufocar Jesus. Jesus precisava ter o tempo dele. E eu quero falar isso em relação a nós, irmãos. E assim como Jesus, por vezes nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos leva à exaustão. Exemplo, o excesso de trabalho diário. Tem muita gente que só trabalha, faz hora extra, chega em casa só para dormir. A rotina do lar também não é fácil. As mulheres que não trabalham fora também têm uma vida muito desgastante. A rotina do lar, ela desgasta. E agora, para quem trabalha fora e ainda tem que trabalhar no lar, é muito mais difícil ainda. E também eu quero falar daquelas pessoas que se envolvem nos ministérios da igreja. Tem pessoas que se envolvem demais. Nós temos que fazer a obra, Só que nós não podemos querer fazer tudo. A gente não pode fazer pelos outros. Nós nunca vamos conseguir satisfazer todas as pessoas. Porque se a gente sempre estiver aberto, sempre vai ter o chamado, né, pastor Oswaldo? Sempre está tendo apelo, chamado. A gente sempre está aqui no púlpito falando sobre isso. E geralmente são os mesmos. E isso também acaba trazendo um excesso. E nenhum excesso é bom. Nós precisamos fazer como Jesus fez. Às vezes, queridos, nós temos que sair de cena. Como diz aí na gíria, né, pastor Laércio? Temos que dar um perdido geral aí, né? Desligar celular, né, pastor Oswaldo? Porque o pastor Oswaldo tem folga também. Ele folga. Mas ele deixa o celular dele ligado, a gente vai lá e chama ele. E às vezes eu falo, pastor, era sua folga, né? Ele falou, não, Valmir. Sabe? Aquele jeitinho meio Não, ele fala assim, não, filho. Ele atende todo mundo, mas pastor, desliga o seu celular também, dá um perdido geral. Tá bom, pastor? Eu posso... Pode falar. Essa questão de descanso, há um tempo atrás, nós fizemos um curso aqui, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. O pastor Oswaldo fez esse curso conosco. E lá ele fala justamente sobre o descanso. Esse fazer, participar de todos os ministérios, estar em todos os eventos, estar sempre fazendo para Deus, na verdade, você faz para Deus, para se esconder de Deus, para fugir dele. O que é isso? É você não ter o seu tempo no secreto, é você não ter o seu tempo de comunhão, o seu relacionamento. Então, você só quer fazer, porque você acha que você fazendo, está tudo bem. Não, não está. Deus também quer que você vá lá e você tenha o seu tempo, faça o seu devocional, que você ore, que você vá para o secreto. Fazer e não fazer para fugir de Deus. Amém? É isso. Tem muita gente que fica no trabalho, tem muita gente que também se envolve muito em todas as coisas. São pessoas intensas, mas porque estão em fuga. Estão fugindo de alguma coisa. Em relação de relacionamento conjugal, eu já conheci, já trabalhei com pessoas que ficavam no bar, ficavam até tarde no trabalho, depois iam para o bar, só chegavam em casa para tomar um banho e dormir. Estava em fuga, o relacionamento não estava legal. Em vez do casal sentar, conversar, trocar ideia, não. Deixar o casamento no esquecimento. E o que a Rose falou, na verdade, esse tempo
de estar com Deus é o nosso tempo de intimidade. É onde Deus vai falar também conosco, né? O que Ele quer de cada um de nós. Não adianta só fazer, né? Tem que ter um sentido na nossa vida, tem que ter um chamado. Deus tem chamado para todos nós. E ainda para aqueles que não podem vir à igreja ou que não querem vir, a gente fala das mães. Ser mãe já é um grande chamado. Amém? Então, queridos, nós nunca daremos conta de fazer todas as coisas que os outros desejam de nós. E não devemos abraçar todas as causas, só porque outras pessoas não estão fazendo a parte delas. A Bíblia diz em Gênesis que Deus descansou no 7º dia. Até Deus descansou, gente. E tem gente que não quer descansar. Tem gente que não quer tirar o pé do acelerador. Irmãos, Deus se agrada quando nós descansamos, quando nós passeamos, quando nós viajamos. É um tempo merecido, não é? A gente sabe que tem famílias que têm dificuldade, não consegue fazer uma boa viagem. Mas também você pode ter o teu descanso. Vai no parque, passeios que você pode fazer. Ou, se você quiser ficar na sua casa, vá lá ver uma Netflix. Né, pastora Claudete? Comer uma pipoca com a Erivan. Eles curtem isso, não curtem? É o tempo do casal. Também é um tempo só de vocês. É um tempo de descanso, de se desligar das coisas. Esse aqui você já falou, né? Que eu ia falar agora. Okay. Que era do tempo com Deus. Então vai você. Eu adiantei. Amém. Versículo 37, nós vamos falar dele agora. Levantou-se um forte vendaval. O vento era tão forte que as ondas começaram a jogar água dentro do barco. E o barco começou a encher. E aqui todo mundo já sabe qual é a consequência quando um barco fica cheio demais. Todo mundo já sabe que ele vai... Vamos ver se vocês sabem. Afundar. Muito bem. Quais são as causas do dia a dia que geram vendavais nos casamentos e faz com que o barco comece a encher? Os principais são problemas financeiros, que nós vimos aqui uma sketch falando justamente sobre isso, falta de comunicação, falta de sexo e tarefas domésticas. Só que hoje nós vamos focar só nos problemas financeiros, ok? Quero ver o dia que tiver que falar sobre o sexo, fazer essa sketch aqui, hein, O Silvio já se animou. Quando eu falei, calma. Calma aí, Silvio. Calma. Vai treinando em casa. Vamos continuar, sigamos. Mas hoje queremos dar, então, ênfase a essa parte financeira. Primeiro, vamos aos conflitos. Quando falta o dinheiro, os nervos ficam à flor da pele. Vocês viram aqui, né? Né? E muitos não têm nem forças para orar. Alguns questionam a Deus e se acham injustiçados. Outro conflito é quando um cônjuge ganha muito mais que o outro, e a situação parece pior ainda. Quando a mulher ganha mais, há casos em que isso mexe com a masculinidade do homem. Tem homem que fica extremamente abalado com isso. Fica irritado. E a gente fala aqui no... Muitos não aceitam, inclusive, que a esposa ganhe mais. No curso Homem ao Máximo, a gente fala sobre esse assunto, que o homem não pode deixar de ser o sacerdote do lar dele, porque a esposa ganha mais. Glória a Deus se ela ganha mais. Só precisa ter entendimento sobre isso. Ok. E quando uma das partes gasta o que não pode, né? Flávia. Ou que não tem, e a conta entra no limite, o cartão de crédito fica estourado, aquele cônjuge que é todo certinho, que é todo controlado, que planilha todas as contas, o que acontece com ele? Esse sou eu, gente. Ele entra em pânico. Fico irritado. Mas faço uma ressalva que eu não sou essa pessoa aqui. Já fui no passado, hoje não mais, glória a Deus. Ela foi tratada, glória a Deus. Amém. É que sempre trabalhei na área financeira. Então, desde muito jovem, você vai para os jovens aí, viu? Aprenda a montar uma planilha, a controlar quanto você ganha, quanto você gasta, para não ter que fazer uma sketch na sua vida particular, como foi feita aqui. Verdade. Mas há casos em que a família pode gastar, que tem o dinheiro sobrando, já tem dinheiro guardado, mas uma das partes continua só pensando em guardar. E este
é um fator que gera conflito e gera infelicidade. Então, vamos pensar aqui uma situação. O marido tem uma boa grana guardada lá no banco. A casa está caindo aos pedaços, precisa de reforma, precisa pintar, precisa arrumar tomada, encanamento, e ele não quer. E a esposa falando, e ele não quer mexer no dinheiro. Ou então, uma outra situação. Tem dinheiro para dar entrada numa outra casa maior, de repente mora de aluguel e não quer. Um carro melhor. Uma boa Ou viagem. seja, não quer fazer viagem com a família, nem com a esposa, porque ele quer guardar o dinheiro. Não é que não tenha que guardar, mas tem que saber fazer as coisas direitinho. Guardar e também gastar. Senão não adianta, só vai guarda, 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 amanhã morre, e aí? A galera vai gastar todo o dinheiro dele, né? A mulher vai gastar todo o dinheiro dele. Então, eu acho melhor gastar junto. Quem tem dinheiro aí, tem aí, bispo. Tem dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o Está no dinheiro? exterior? Vamos lá, sigamos. Falado de alguns conflitos, agora vamos falar de algumas dicas de como ajudar a remediar esses conflitos financeiros. Primeiro ponto é que não podemos ficar dizendo o dinheiro é meu. Dinheiro é Na nosso. verdade, o dinheiro é nosso. Nós nos casamos para ser uma só carne, seja nas despesas ou nas receitas. Outro ponto, precisamos fazer orçamento mensal, que é o que ele falou. Planilhar as suas dívidas fixas, água, luz, telefone, aluguel, quem paga aluguel, IPTU, que mais? IPVA, Deixa eu dar um exemplo. blá, blá, blá. Não é Fala. só mensal, não, viu? É anual. Porque, assim, tem gente, eu não sei se ainda tem hoje em dia, né? Que sai de férias, aí você recebe, né? 1/3 das férias, que é o que você recebe a mais, né? E o salário adiantado. Gasta tudo. Entra aquela bolada na conta, fala, tão bonito. Tô rico. Vamos trocar de Vou carro, gastar. vamos viajar. Aí voltou de férias. Não tem pagamento, gente, quando vai trabalhar. Aí vem IPTU, aí vem material escolar, aí vem tudo na cabeça. Aí o vendaval está instaurado. O senhor Vassoler, ele tem a planilha dele, toda bonitinha, todo Sempre. mês. Então, assim, Não tem muita receita, não, viu, Silvio? quanto foi no mercado? Tanto. Tem mais Vai lá e despesa. marca. Gente, é impressionante. Chega a fatura do cartão de crédito, a ele, tal coisa, tal... Acompanha tudo. certinho, não passa um centavo, não passa. E aí se o banco E se pegar o meu passar? dinheiro. E se passar, ele... Onde é que você gastou isso aqui? Cadê o cupom? Cadê o cupom, né? Que você fala, cadê o cupom? Onde foi? Aí eu vou lá e mostro. Mas, e outra coisa que eu queria falar. Na planilha dele também tem as férias. Então, assim, a viagem, nossa, Tudo. quando vai ser, quanto vai ser, quanto podemos gastar, tudo já. Eu não preciso nem pensar, já está tudo certo. Deixa eu falar. Vai Oxe. falar desse jeito, fala, o cara é chato mesmo, hein? Eu sou chato mesmo nessa parte, sabe? Gente, Mas, só um pouquinho. Gente, eu já tomei tanta trolha de banco, já paguei juros para banco, pastor Oswaldo. Uma vez que eu comprei um carro, acho que eu paguei 3, eu peguei trauma. Eu falei, esses caras não me roubam nunca mais, eu falei. Esses caras Gente, tiram... vocês estão precisando aprender a negociar é com esse homem Se aqui. tira 10 centavos da minha conta, eu ligo no banco. Por que tirou? Ele liga. Tem que Por que está explicar. cobrando essa taxa aqui? Não, mas eu não estou... Não, eu não uso esse serviço. Não, Deixa eu E falar vai. a importância do cartão de crédito. Tem muita gente que só paga e não olha nem o que está pagando. Já aconteceu comigo, tudo acontece comigo. Quando você é certinho, acontece. O cara me cobrou 2 vezes a compra do mês, cara. Cobrou no mês e estava na fatura do próximo mês. Se eu só pago, ia ficar lá o dinheiro. Então, a gente tem que olhar assim, a gente tem que controlar. E quem precisar de ajuda aí, para montar planilha, eu ajudo, fala com o gente. senhor Vassoler que ele ajuda. Ó, Ele ajuda. essa pessoa aqui, quando eu conheci, agora eu vou falar. Não vai fazer. Agora eu vou falar. Era da época do cheque. Não, a época Eu do sei. cheque. Lembra, gente? Cheque pré-datado? Então, Eu sei, eu entendo que era uma época... um monte voando. Era uma época difícil da vida dela, com 3 crianças, entendeu? Mas ela fazia compra, aí estava caindo 2 cheques, ainda ela já estava comprando outra compra com cheque. Gente, a situação Aí foi era quando feia. nós nos conhecemos. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu surtei. Eu falei, não acredito que você está fazendo isso, mulher. Não, pior que ele quis e Quase ainda que eu arrumou minha vida corri. financeira, filho. Não, mas aí eu fui, sentei, montei a planilha com ela, ajudei ela a pagar as contas. E agora eu estou
Agora ela dá Eu dou tchau assim, ó. Ó, escorpião no bolso, Silvio. Para tirar um daí é aprendi. difícil. Vamos lá, vamos voltar aqui. Outra questão. Precisamos ter um padrão coerente de gastos. E nós precisamos ganhar primeiro dinheiro para depois gastar. Tem muitas pessoas que querem manter um padrão de vida que não tem condições. Tipo Flávia, né? Gastando um monte, não tem condições. Então, assim, a gente tem que se adequar. Porque, senão, vai ser briga atrás de briga e vendaval atrás de vendaval. Sim. E vai ficar difícil. Não podemos gastar mais do que ganhamos, mas também não precisamos ficar só guardando. Precisamos usufruir, isso já foi falado, né? Isso. Usufruir desse dinheiro de uma forma que agrade a todos. Em síntese, o casal precisa gastar o que ganha com sabedoria. Rose, começa a gastar o seu dinheiro comigo. Me leva para passear. Eu já pra tenho viajar. gastado, né, querida? Vamos lá. Quanto àqueles que passam dificuldades financeiras por desemprego, este é um momento muito delicado. É um tempo de praticar a fé e crer que, de uma forma ou de outra, Deus proverá todas as necessidades. Deus sempre vai enviar algum tipo de ajuda. Deus destaca pessoas, igrejas, entidades e outros meios para ajudar. A gente precisa falar disso também, porque às vezes está levando uma palavra, né? Você tem que passear, você tem que viajar. Aí a pessoa está aí passando dificuldade, sabe? Sem emprego, Sim. fala assim, você está viajando aí, né? Ele pode, eu não posso. Mas são tempos que eu creio que quase todos nós passamos tempos difíceis em nossas vidas. Mas é o que ela falou, a gente tem um Deus, um Jeová Jireh, que vai prover na nossa vida. Amém? Amém. Posso? Deve. Testemunho? Não sei. Pode. Não sei. Não combinamos nada, hein? Eu vou falar bem rápido. Vê lá Não o sei que se você vai algumas falar. pessoas talvez até já saibam. Nós morávamos de aluguel, um belo de um sobrado. Acho que o Silvia Flávia chegou aí lá. Foi comer pizza lá, tá vendo? Belo Silvia de um é folgado, hein, sobrado, 3 quartos, 3 dormitórios, uma suíte, 4 banheiros, garagem para 5 carros. Era espetáculo. Aí fomos, o Vassoler ia se aposentar e ele falou o seguinte, olha, não vamos mais poder continuar aqui, porque lá o aluguel era muito caro. Era a época das vacas gordas, que eu trabalhava, eu ganhava muito bem, já tinha o dinheiro Ele já da estava aposentadoria aposentado e você ia parar e continuava de trabalhar. trabalhando. E aí ele veio, conversou comigo e falou, olha, só que assim, nós vamos ter que comprar um lugar, sair daqui, e vamos ter que se adaptar à minha aposentadoria. Ok. Sabe quando você fala assim, ok, vai ser de boa? Aí fomos, escolhemos o apartamento, comprou e tudo certo. E aí veio que ficou só com a aposentadoria dele. E aí foi um ano, 3, meia, 5 dias, exatamente. Com 2 empréstimos, gente. Com 2 Porque empréstimos. não tinha dinheiro para pagar a escritura, tive que fazer um empréstimo. E tinha que pagar o imposto de renda do outro ano que eu trabalhava, foi quase 10 mil reais, juntando tudo. Então foram 2 empréstimos. E ficamos um ano sem ter dinheiro para pegar um ônibus, que era, na época, sei lá, R$3, né? Às vezes ele tinha que fazer alguma coisa, resolver alguma coisa em banco, ele ia a pé, até o Tucuruvi, alguma coisa assim, porque não tinha dinheiro para... E não podia também ficar gastando gasolina. Enfim, o que eu quero dizer aqui com isso, que eu falei sobre o desemprego e que a gente tem que ter fé e que a gente tem que acreditar que Deus vai levantar pessoas. E Deus levantou na nossa vida uma moça que trabalhou comigo, eu já estava também desempregada nessa época, e ela saiu lá de Jandira. Ela me ligou e falou assim, Rô, eu tenho uma cesta para doar. E eu pensei em você, Deus tocou no meu coração e é para mandar para você. E ela não sabia de nada. E ela saiu de lá e ela veio e trouxe 2 cestas. Lá de Jandira. Não só uma, trouxe 2 Uma de e mais Natal. uma de Natal. É. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês assim, creiam. Está difícil? Está difícil, mas vai passar. Amém? Aí a gente tem que ter gratidão. A gente não pode murmurar. É o que eu sempre disse para a Rose, né? Deus deu o que a gente queria, que era um apartamento. Aí veio os tempos difíceis. Mas a gente não Das poderia vacas magras. ficar olhando É. para as coisas difíceis. Tinha que olhar para o que Deus deu. Amém. A palavra de Deus diz em Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor,
Tudo é de Deus. E não podemos esquecer de orar e colocar esta área tão importante nas mãos do Senhor. Às vezes a gente vai até Deus e ora pelo casamento, pelo filho, mas não ora pela parte financeira. E isso é importante. Ele é o nosso Jeová Jireh, o nosso provedor. Amém. A palavra de Deus diz que até o vento e as ondas do mar obedecem a Jesus. E por que nós temos tanta dificuldade em obedecer ao que ele nos ensina através do Evangelho? É porque insistimos em resolver algumas situações do nosso jeito, com a força do nosso braço, mesmo sabendo que nós não daremos conta de resolver tudo sozinho. O problema maior é que o autocentrismo sempre tem que fazer parte da solução. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu resolvo, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu posso, eu isso, eu aquilo? Jogue fora o excesso daquilo que não serve para nada e que só cria rachaduras em seus barcos. Você não pode passar a vida só remendando o barco. Chega uma hora, um momento em que é preciso chamar Jesus para que Ele restaure tudo por completo, que faça nova todas as coisas. Nós precisamos de Jesus para acalmar as nossas tempestades internas. A tempestade não é só externa, é interna também. Jesus não estava só no barco dos discípulos, Ele está em todos os barcos. Jesus sempre está ao nosso lado. Você pode pensar que Ele esteve dormindo quando a situação perdeu o controle, mas não. Ele estava ali, bem do seu lado, testando a sua fé, só esperando o seu chamado para acalmar a situação, para cessar a tempestade. Sabe o que nós precisamos? É aprender a praticar a empatia. Aquela história de eu me colocar no lugar do outro, precisamos aprender a respeitar o nosso cônjuge do jeito que ele é, todo certinho. Glória. Amém. É, vendaval. Você viu, né, Silvio? Isso é um vendaval. Eu estou conversando com alguém, vem cá, vassoura, vem cá. E eu vou lá conversar com vem aqui. Ainda bem que você não é assim, tá vendo? O vento quente que vem em cima do vento frio. Terceiro lugar, o versículo 38. Em meio ao vendaval, Jesus dormia tranquilamente. Jesus estava exausto. Mesmo assim, os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, você não se importa que nós vamos morrer? E eu fico pensando, será que os discípulos pensaram realmente que aquele barco ia afundar, gente? Os caras caminharam com Jesus o dia inteiro. Jesus ensinando, não é verdade? Curando, fazendo milagre. Naquele barco estava o Filho de Deus. E estavam eles lá, os escolhidos de Deus. Não é verdade? E o nosso casamento? Será que o nosso casamento vai naufragar se Jesus estiver dentro do nosso barco, queridos? É isso que a gente tem que começar a pensar. A gente não pode colocar ali Jesus dentro do nosso barquinho só quando vem um vendaval, quando vem uma dificuldade, quando vem um conflito. Lembrar dele, né? Só Jesus lembrar dele nessa hora. tem que estar todos os dias. Jesus tem que ser o centro do nosso relacionamento. Amém? Amém. Queridos, a verdade é que Jesus nunca dorme. Muitas vezes, é o que ela já falou, Jesus está testando a nossa fé. Eu acho que foi o que Jesus fez, viu, pastor Oswaldo, com aquele pessoal do barco. Eu vou dormir, acho que ele não estava dormindo não, gente, para ver o desespero deles, né? E assim é conosco. Muitas vezes Jesus deixa a gente bater a cabeça. Nós vemos aqui na igreja, a gente ouve pregação, a gente participa de cursos, a gente é discipulado, a gente ora junto, a gente tem culto de libertação, a gente tem tantas coisas. E ainda a gente tem medo de muitas coisas. Muitas vezes a gente tem, sei lá, fica numa inércia. Por que a gente não grita como os discípulos? Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu faço isso de vez em quando, irmãos. Eu grito por Jesus. Quando determinadas situações eu não consigo lidar, eu clamo a Jesus.
Amém. Versículo 39. Jesus, diante do pedido dos discípulos, levantou-se e deu uma ordem ao vento. Aquiete-se, acalme-se. Quantas vezes nós passamos por desafio nos nossos relacionamentos? E Jesus só está esperando que a gente fique quietinho, que a gente se acalme. Quantas vezes que a gente quer tomar a situação pelo nosso braço, a gente não fica quieto, a gente não acalma o coração. Ele precisa disso. Para quê? Para que ele venha e controle a situação. Nós temos que ir até ele, nós temos que buscar ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ler a palavra, orar, sozinho e orar com o cônjuge. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos buscar a ele. Quantas vezes Jesus disse a nós: Ei, Mirede, aquiete-se. Acalme-se, mulher. Ei, acalme-se. Homens, tranquilos. Só Mirede. Fala por Holmes também. Tá, vou falar. Não é, Mirede? Só você? Ei, Holmes, deixa eu fazer o que cabe a mim fazer. Aquiete-se, homem. E vocês façam só o que cabe a vocês fazerem. Acalme-se, que eu sou Uma coisa Deus. é certa, amados. Deus nunca fará a parte que cabe a nós. Assim como jamais nós faremos a parte que cabe a Ele. Queremos muitas vezes mudar o nosso marido, nossa esposa, para que as nossas expectativas sejam atendidas. Doce ilusão. Nós temos que mudar por nós mesmos, porque a mudança que eu quero ver nele tem que começar primeiro em mim. Geralmente, nós vamos até Jesus da seguinte forma: a mulher. Ai, Deus, você viu como o Valmir falou comigo? Olha o vento quente aí, gente. Mas não é nessa calma Deus, aí, não. o senhor Hein? viu? Não é assim, não. Ai, Deus, o senhor viu como é que ele falou comigo? Ai, Deus, você viu? Não, o senhor viu, né? O senhor estava lá, o senhor viu. Gente, Deus não precisa que você descreva o fato. Ele já viu. Ele só precisa que você vá. E que você aquiete-se na presença dele. E que você peça ajuda para ele. O marido, você não precisa ir lá também para Deus e falar: ai, Deus, está vendo como que ela falou comigo? Está vendo como ela me tratou? Tá bom, o vento morno. Já melhorou. Deus não precisa disso. Deus, ele precisa que a gente aprenda, primeiro, a depender dele, para que a gente possa ser uma pessoa melhor. A gente precisa fazer o quê? Todo mundo aqui já sabe. Tem ninguém aqui novinho na fé. Reconhecer que erra e se arrepender. Por quê? Todo arrependimento genuíno gera o quê? Mudança, transformação. Se eu não me arrependo genuinamente, eu só tenho um remorso. E aí, amanhã eu faço de novo, e depois eu faço de novo, e aí eu vou lá e peço desculpa, e peço perdão, e faço de novo. Quando eu me arrependo de verdade, de coração, eu vou ficar mais atenta. Eu vou saber, isso aqui da outra vez não deu certo, então eu vou ter que mudar. É assim. Senão, é como o Silvio diz, né? Na sketch. Eu estou de saco cheio. Aí... É uma expressão, né? Transborda. Que é verdade. É. Tanto o homem como a mulher. Desculpa, 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 desculpa. A palavra-chave é: E não tem mudança? reconheça o seu erro. Se não tiver mudança, não adianta nada. E arrependa-se. Somos falhos, vamos errar sempre. Mas o importante é a gente se arrepender, reconhecer e procurar não fazer mais. Como repreender as tempestades externas em nossas vidas se estivermos com as tempestades dentro de nós? Jesus tem que estar onde? Dentro. Para acalmar e cessar as tempestades internas e externas. Os discípulos não puderam repreender a tempestade, porque perderam o quê? Perderam a paz. Eles estavam agitados. Quanto a tormenta. Então, naquele momento todo, eles ficaram o quê? Em vez de eles confiarem que Jesus estava ali e que nada de mal iria acontecer, eles perderam a paz. E nós precisamos ter a paz de Jesus em nós. Amém. Jesus ordena que tenhamos a ação de nos acalmar e dar ordens através do poder dele que habita em nós. É assim, estou eu lá em casa,
sei lá, fazendo qualquer outra coisa de tarefa e o Vastoler está lá no quarto. Aí ele vem. Orando. Então tá. Vamos lá. Ele está orando. Santo, né? Aí, eu não sei. Gente, eu oro estou na bastante. cozinha. Eu não sei o que ele está fazendo lá no quarto. Aí eu saio da cozinha e vou até o quarto. A porta fechada. Eu abro, ele está orando. Eu fecho a porta. Mas, às vezes, ele está só lendo a Bíblia. Aí eu vou e falo alguma coisa. Aí ele já... Rosimério, você não vê que eu estou lendo a Bíblia? Você não vê que eu estou orando? Você não vê? Aí já começa. E do nada, a gente começa a discutir. E aí, nessa hora, precisa fazer o quê? Opa, parou. Vamos orar? Eu já Certo? estava. Não, Vamos junto, orar né, junto. querido? Vem comigo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa ter esse discernimento de entender que, às vezes, as brigas são causas, assim, algumas ok, né, natural, eu não tinha que ir lá e interromper algo, mas, às vezes, é espiritual, e a gente precisa ter esse entendimento. Sim, o inimigo vai pegando as brechinhas, né, para ir entrando, né? São nas bobeirinhas, né, que ele vai entrando. Jesus sempre será o capitão do nosso barco, amém? Amém. E ele sempre terá domínio sobre os vendavais e sobre as águas. Mas até quando? Nós vamos insistir em querer tirar toda a água do barco com a força dos nossos braços? Até quando vai nos faltar a fé suficiente para dar ordens em nome de Jesus? A palavra de Deus diz em Salmos 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Quinto lugar, estamos quase E terminando. Não, temos o último. Em quinto lugar, versículo 40, Jesus perguntou aos discípulos: por que tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E por que nós, que conhecemos o Evangelho e sabemos do poder de Jesus, a gente ainda tem medo de tantas coisas? Não temos medo, gente? A gente ora entregando na mão de Deus de manhã e à tarde a gente pega de volta. Isso é falta de fé. Ou achar que a gente vai fazer melhor do que ele. Será que é porque ainda a gente está vivendo no raso, irmãos? Ou será que é porque nós não oramos o suficiente? A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Pastora Claudete, pastora Bebel e outros que tanto oram, admiro muito vocês. Pela oração, pela intercessão e outros que estão nos bastidores que a gente não vê. Os olhos do Senhor estão sobre vocês. O pastor Oswaldo falou sobre isso. Vocês estão no porão. Não são vistas às vezes, mas estão fazendo a diferença na igreja. Glória a Deus pela vida de todos que oram. Eu sempre falo para a Rose, eu sinto no meu coração. São muitas pessoas que oram por nós. Às vezes as pessoas não falam. Nós oramos por você, estamos orando, mas a gente sente isso. E somos gratos, irmãos. Irmãos, que as tribulações da vida não te façam entregar os pontos. Não tenha medo e nem deixe seu casamento morrer por falta de fé e de conhecimento. Ore e leia a Bíblia. Entenda o que a Bíblia quer dizer a vocês. Não basta também só ficar passando os olhos na Bíblia e não parar para fazer reflexão, não fazer um devocional sobre a Bíblia, sobre o que aquela palavra está querendo falar com você. Porque às vezes a gente tem palavra para dar para o nosso irmão e não tem palavra para nós mesmos. Quer uma palavra para você, irmão? Pega a Bíblia, faz um devocional, faz as perguntinhas. Deus, o que o Senhor quer falar comigo aqui nessa palavra, Senhor? O que eu tenho que mudar, Senhor? O que eu tenho que melhorar? São várias perguntinhas que a gente vai falando e Deus vai respondendo, irmãos. E a palavra de Deus diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E para vocês, irmãos, para quem está com o casamento firme aí, na rocha,
Glória a Deus pela vida de vocês. Deixa Deus continuar usando a vida de vocês para vocês continuarem ajudando outros casais. Mas a palavra de Deus também diz para ficar firme. Cuidem-se para não cair, porque o inimigo está rondando ao redor, querendo nos tragar. Né, Ivani? A Ivani sempre fala, né, quando a gente faz as coisas para Deus, coisas boas, ela fala assim, o diabo está se mordendo no inferno, está com raiva. E a gente sabe disso, Ivani. Porque quando a gente começa a fazer as coisas, né, pastora Claudete, vem retaliação sobre as nossas vidas. Vem lutas. Por isso que eu falo, às vezes a gente discute bastante mesmo, a gente não nega isso. Ivani, que participou da nossa célula há muito tempo, o Ney, eles sempre falavam, né? Vocês são muito parecidos. Meu Deus do céu. Mas, assim, o Silvio e a Flávia também acompanhou. Mas é algo saudável. Mas a gente não pode ficar dando as brechas, tipo assim, discutiu, passou. Ela fala, às vezes a gente discutiu aqui, eu vou lá no quarto. Quando eu volto, eu já não lembro mais isso aí não, gente. A gente não pode ficar guardando no nosso coração bobeirinhas, não. Porque aí é onde o inimigo vai pegar a brecha, entendeu? Vai endurecer o coração. Isso não, irmãos. Pode brigar com essa mulher de vez em quando. Mas não guarda mágoa, não. Não vai deitar brigado. Amém? Já virou a folha? Falando que é rápida. Vamos concluir com o versículo 41, irmãos. Os discípulos apavorados perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês podem repetir comigo? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, irmãos? Ah, não, está fraco, né? Quem é esse? Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus, o Filho amado de Deus, em quem Deus tem alegria, meus irmãos. O Filho que o Pai enviou à terra para nos ajudar, para nos redimir, para nos purificar. Esse é o Filho querido de Deus. Esse é Jesus que hoje está aqui querendo dar ordem a certos vendavais. Nós não temos acesso ao coração das pessoas. Foi como eu orei no início. Às vezes a gente trata isso como um evento, né, pastor Oswaldo? É um tempo de estar junto. Mas hoje, pode ter alguém aqui esperando uma palavra de salvação para a sua vida, para o seu relacionamento. Jesus é essa salvação. Queridos, deixe Jesus tomar o leme do seu barco. Deixe Ele dar a direção na sua vida. Jesus está ali, quietinho, como a gente falou. Ele sempre esteve ali. Jesus sempre esteve no nosso barco. Muitas vezes nós temos dificuldade de chamar Jesus. Hoje Jesus está dando uma ordem. Tire do seu barco o excesso de água parada. Água parada apodrece. Dá mau cheiro, irmãos. Só que o ser humano ele é tão adaptável que ele se adapta até com mau cheiro. Até com as coisas ruins. A gente vê tantos casamentos destruídos e as pessoas não buscam uma melhora. Às vezes vem até a igreja, ouve a palavra, mas parece que a palavra não entra no coração. Não buscam ajuda. É isso que Jesus quer? Não, Jesus não quer ficar dormindo lá. Jesus quer ser acordado como foi pelos discípulos. Ele quer acalmar a tempestade. Ele quer trazer bonança para os nossos relacionamentos. Nós precisamos, na verdade, queridos, nos posicionar. Quem você quer dentro do seu barco. Porque se você continuar ali no seu barco, com toda aquela sujeira,
É o inimigo que vai estar lá. Jesus está, mas o inimigo também está. Então, se não se posicionar, não jogar o que é ruim fora, não limpar o seu barco, e não tiver mudança, não tiver atitude, é o inimigo que vai prevalecer. Queridos, vocês nunca estiveram sozinhos no barco. Jesus sempre esteve com vocês, sempre esperando ser chamado. E se algum casal aqui hoje estiver precisando que Jesus acalme essa tempestade no seu casamento, queridos, não saia daqui hoje sem clamar por Jesus. Não saia daqui hoje sem ouvir Jesus falando com vocês. Eu vou pedir para a pastora Solange vir aqui à frente. Eu quero que ela ore pelos casais, pastora Solange. Jesus, mais do que ninguém, tem poder de fazer milagres. Queridos, não há tempestade maior do que o poder de Jesus. Se vocês creem nisso, dê uma salva de palmas a Jesus. Vamos ficar em pé? Dê a mão para o seu namorado aí. A parte mais essencial dos nossos relacionamentos é a comunicação. Então, se, como foi dito hoje, se precisar confessar suas fragilidades, aquilo que não ficou bem, hoje é dia. Não deixe de fazer isso hoje ainda à noite, tá bom, queridos? Para que haja conserto, né? Senhor Deus, nós queremos colocar cada vida diante do Senhor. Cada vida na tua presença. Senhor meu Deus, nós muitas vezes estamos tão aflitos, tão angustiados, vivendo a turbulência de uma tempestade interna ou circunstancial e achamos que o Senhor está dormindo, achamos que o Senhor está alheio, achamos que o Senhor não se interessa por nós, pelo nosso casamento, pelo nosso lar. Mas nós vimos que o teu poder é tremendo, o teu poder é grande, Deus. A tua palavra nos traz ao coração que o Senhor aquieta a natureza. Se o Senhor tem domínio sobre a natureza, o Senhor tem domínio sobre circunstâncias. O Senhor tem domínio sobre o nosso coração, sobre as nossas fragilidades. Nós precisamos depender de Ti, apresentar as nossas vidas diante de Ti, e nós queremos, Senhor, com humildade, pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Ó Espírito de Deus, aumenta a nossa fé. Que nós façamos a nossa parte, que nós busquemos de Ti direção, busquemos de Ti quebrantamento naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos consertar, que sejamos, Espírito de Deus,
maleáveis à tua voz. Diante desta palavra que foi ministrada, sobretudo, que sejamos, Senhor Deus, acrescentados em fé, que não saiamos daqui hoje sem saber que o Senhor muda as circunstâncias, o Senhor acalma a tempestade, que o Senhor modifica o nosso coração, a nossa vida. Senhor Deus, venha sobre cada lar, em nome de Jesus. Vem, Senhor, e que haja conserto, que haja reconciliação, que haja paz, que o Senhor aquiete cada coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Agora, glória a Deus. O tempo avançou, mas nós vamos fazer aqui uma dinâmica rápida, não vamos demorar, e depois nós vamos fazer uns sorteios de uns brindes, e a gente quer convidar 2 casal aqui na frente. Nós não vamos pedir para levantar a mão, não, nós vamos escolher o Ney e a Ivani, e o pastor Laércio e a Soraya. Vem representar os jovens, pastor Laércio.